Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Peço licença para entrar aí na sua casa, no seu lar, talvez no seu trabalho, porque hoje nós vamos começar o estudo da carta de Tiago. Vamos começar uma jornada, são 5 capítulos, eu tenho certeza que Deus vai nos instruir, que o Espírito Santo vai nos trazer respostas maravilhosas. Eu sou a pastora Vanderly, eu sou apaixonada por Jesus e fascinada pelo estudo da Bíblia Sagrada. E hoje, queridos, nós vamos iniciar o estudo bíblico acerca da carta de Tiago. Quem foi Tiago? Nós temos nesse relato do Novo Testamento, 3 homens em destaque chamados Tiago. Qual deles será que escreveu aqui essa carta? 2 foram apóstolos de Jesus. Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Mas esse Tiago aqui, ele não foi apóstolo de Jesus, Ele não foi Tiago, o filho de Alfeu. Existe uma concordância teológica de que esse Tiago, ele era irmão de Jesus, Filho de Maria e José. Então, veja bem, inclusive, eu quero até apresentar a Bíblia, que eu vou tomar como base esse estudo, que é a Bíblia da Mulher Plena. E ela traz, informações acerca desse Tiago e nos diz assim, que o apóstolo João, na sua narrativa em João capítulo 7, versículo 5, ele registrou brevemente o relacionamento entre Jesus e seus irmãos, pois nem os seus irmãos criam nele, Então, João, no seu evangelho, capítulo 7, versículo 5, ele diz que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. No entanto, de acordo com os historiadores e os teólogos, após a morte e ressurreição de Jesus, houve uma mudança, porque Tiago e Judas tornaram-se crentes. Então, a Bíblia Sagrada também nos mostra, a carta bem no finalzinho da Bíblia Sagrada, nós temos uma breve carta, porém não menos importante, de Judas. E esse Judas não é o Judas Iscariotes, O Judas que escreveu essa carta, que antecede ao Apocalipse, se você voltar de trás para frente, antes do Apocalipse, nós temos a carta de Judas, que também foi irmão de Jesus, É uma carta de apenas um capítulo, com 25 versículos. Então, Tiago e Judas eram irmãos de Jesus, por parte de Maria e de José. A Bíblia da Mulher Plena também traz a seguinte informação, que Tiago tornou-se bispo da igreja em Jerusalém. Então, Tiago, irmão de Jesus, ele teve uma grande importância na igreja primitiva. Então, houve inclusive um concílio ali em Jerusalém, e quem presidiu esse concílio foi Tiago, o irmão de Jesus. Essa epístola tem sido chamada de Provérbios do Novo Testamento. Por que Provérbios do Novo Testamento? Porque o livro de Provérbios tem ensinamentos práticos do nosso dia a dia, E a carta de Tiago é a carta que é considerada mais prática de todo o Novo Testamento, por causa do seu estilo conciso e do seu ensino pragmático. Essa carta não tem o tom pessoal das cartas de Paulo, mas discute os aspectos práticos da conduta cristã, em vez de questões doutrinárias. Então, amados, esses 5 capítulos que nós vamos estudar vai falar do dia a dia cristão, de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva. E nesse nosso primeiro vídeo, eu destaquei 7 aspectos desse primeiro capítulo. Amém? A carta começa com o próprio Tiago se identificando, dizendo o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí você pode se perguntar, por que ele não colocou aqui Tiago, irmão de Jesus, mas sim servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo? A gente vai observar que essa mesma declaração é dada por Judas, que também era irmão de Jesus. Olhe, amados, essa é uma forma de nós observarmos a humildade,
né, deles não quererem se aparecer, se amostrar, como diz aqui na Bahia. Judas, ele também começa a sua carta dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então aqui nós temos, né, essa conexão entre Tiago, Judas e Jesus. Bem, voltando aqui à carta de Tiago, já sabemos quem é, né, o escritor. Isso aqui é uma carta, isso aqui é uma epístola, né? Quem é o remetente? Quem é que está enviando a carta? O próprio Tiago está afirmando que é ele. Agora, a carta foi direcionada a quem, né? Quem é o destinatário? Ele diz: as 12 tribos dispersas entre as nações. E aí, queridos, a maioria dos teólogos acredita que quando ele fala aqui as 12 tribos dispersas entre as nações, ele tanto está se referindo ao povo de Deus como a igreja, né, espalhada na face da terra. E quais são os 7 aspectos que eu quero tratar com os amados? O primeiro deles é para que a gente se alegre nas provações. A vida do crente é feita de provações. E Tiago aqui, inclusive, vai mostrar a diferença entre provações e tentações, que são coisas diferentes. Às vezes até a gente fala, mas não é a mesma coisa não. E Tiago vai deixar muito claro o que é provação. Provação vem de Deus. Tentação não vem de Deus. No seu versículo 2, a palavra do Senhor nos diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O que é que a gente vai encaixar aqui em provações? São situações que não dependem do nosso querer, né? Por exemplo, um desemprego, uma enfermidade, né? Às vezes uma situação com um filho, com um esposo. Então, são provações, até catástrofes da natureza, né? Desabamentos, alagamentos, né? Então, assim, existem provações. Às vezes a gente passa por um deserto ali para sermos provados e, na sequência, aprovados. E Tiago ainda diz mais no versículo de número 12: feliz é o homem que persevera na provação. Persevera, mantém a fé, não desfalece, não diz vou desistir, não sai da igreja, não sai da presença do Senhor. Por quê? Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Oh, glória! Observe, por que é que nós devemos nos alegrar nas provações? Ô, pastora, a senhora está dizendo que eu tenho que me alegrar por estar desempregado? É a Bíblia quem está dizendo que ao longo daquela provação, ao longo daquela situação difícil, nós temos que já ter consciência de que o presente, o prêmio já está te esperando, que você será aprovado e que vai receber a coroa da vida, que é Deus quem vai te entregar com as próprias mãos. Alguns sabem que eu sou professora, mas antes de ser professora, eu fui aluna durante muitos anos. Eu estudei a minha vida inteira, né? Ao longo dos 32 anos de exercício da profissão, eu continuei estudando, fazendo cursos para me aperfeiçoar. E meu esposo, ele me acompanhou nesse processo, né? Primeiro eu estudei desde a infância, né? Minha mãe que me ensinou as primeiras letras. Eu fui uma menina muito pobre, então eu não fui alfabetizada na escola, né? Naquela época não haviam as creches como nós temos hoje, as coisas eram tão difíceis. E eu fui alfabetizada em casa, né? A minha mãe me ensinou a ler e a escrever, pegou na minha mão ali, né? Naquele tempo do ABC, da cartilha. E eu só ingressei na escola aos 7 anos, já conhecendo, né, as palavras, já lendo, escrevendo e sabendo ali os números e algumas contas. Mas, amados, ao longo dessa minha vida como estudante, eu enfrentei tantas provações, tantas dificuldades, mas eu sempre olhava para o diploma. Eu sempre pensava, né, que ia chegar o tempo de eu me formar. Aí depois que eu me formei, continuei estudando, né, para passar no vestibular. Naquela época não tinha Enem, passar no vestibular para fazer uma faculdade. Continuei estudando. Isso aqui são provas. Ao longo da minha vida foram tantas provas, tantas dificuldades, né? Depois, já casada com o Marinaldo, ele me acompanhou nessa trajetória que foi tão árdua, sabe? Foi tão difícil, mas eu sempre ficava olhando e pensando na recompensa que viria depois. E veio. Hoje eu sou aposentada, hoje eu estou aqui me dedicando só à obra do Senhor.
E eu continuo estudando a Bíblia Sagrada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero lhe dizer que a minha vida não foi só de flores. Não é verdade? Eu enfrentei tantos desafios, tantos problemas, e eu vou continuar enfrentando, porque a palavra, ela é viva e eficaz, está aqui sendo trazida para a minha vida e para a sua vida também. Então nós temos que nos alegrar. Você tem que olhar para o seu prêmio, coroa da vida. Todas as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia vai nos preparar para a vida eterna futura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Só que provações não são tentações. Deus, ele não vai colocar uma situação diante de mim e de você para a gente sair do evangelho. Não, isso aí são tentações. Provações nos aperfeiçoam. Tentações levam a pessoa a pecar. Inclusive, eu já vou pular para poder pegar esse gancho no seu versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa está no seu trabalho, na sua vizinhança, em alguma ali situação, em algum lugar, e recebe ali o que na Bahia chama uma cantada do sexo oposto, né? Um homem se aproxima de você, ou sabe, aquele sorriso. Isso é uma tentação. Isso é coisa do diabo, né? Uma mulher casada, um homem casado, né? Se for atraído por uma outra pessoa que não é o seu cônjuge, isso é uma tentação. Foge, irmãos. Isso não é de Deus, não. Ai, Deus está me provando para ver se eu sou crente. Não, isso é do diabo. Isso não vai lhe deixar mais forte. Isso vai te derrubar. Isso aí é para te destruir. Tiago, ele continua dizendo, olha só, no versículo 16. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este, pelo mau desejo, arrastado e seduzido. Então, uma pessoa que se sente atraído por alguém, né, que não é o seu cônjuge, isso é tentação e é do diabo, né? É da sua própria carne, é um desejo da sua carne. O diabo colocou ali o banquete e a pessoa gostou. Lembra de Eva? O fruto estava lá, e você vai dizer assim: ó, pastora, e foi Deus que tentou? Não, porque o fruto estava lá, Deus avisou, e quem foi que usou argumentos para tentar Eva foi Satanás. Não foi Deus que ficou ali estimulando, instigando a Eva, né? Deus, na verdade, avisou: olha, não coma, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Só que o fruto estava lá, né? E aí Satanás criou toda uma conversa, um argumento para seduzir Eva. E está escrito na palavra, em Gênesis, no seu capítulo de número 3. Eva, ao ver, olha a concupiscência dos olhos, né? Viu que a fruta era bonita, que era agradável ao paladar, tomou da fruta, comeu e depois deu também ao seu marido. Então, a tentação não veio de Deus. A tentação veio de um desejo de Eva, né? Inclusive, Satanás disse que no dia que ela comesse, os olhos dela se abririam e ela seria como Deus. Então, amados, a tentação vem de um desejo nosso, estimulado pelo diabo. E a tentação, se for consumada, gera o pecado, e o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. Então, tentação é uma coisa e provação é outra. Os irmãos entenderam? Vamos agora ao terceiro aspecto. É acerca da sabedoria. Para tudo na nossa vida, precisamos ter sabedoria. E às vezes a gente não sabe como resolver aquela situação. Não é verdade? Às vezes estamos... A sabedoria não é só para estudar, não. É para resolver situações do nosso cotidiano. Olha só o que é que Tiago nos diz no seu versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Qual é a área da sua vida que você está precisando de sabedoria? Às vezes, precisando de sabedoria para contornar uma situação com o cônjuge, precisando de sabedoria, né, para criar os filhos, para manter ali a casa, para administrar os recursos, o salário. Sim, talvez até sabedoria para ser promovido num trabalho, né, para passar num curso ou num concurso. Está precisando de sabedoria?
Peça a Deus. Está aqui. Você precisa orar. Seja humilde, reconheça, diga a Deus, eu preciso da sua ajuda. Inclusive Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Agora Tiago, ele complementa esse pedir sabedoria a Deus, e aí nós já vamos para o quarto aspecto, que não é pedir de qualquer jeito. Agora Tiago vai ensinar como é que nós devemos orar. Nós devemos orar sem duvidar. Irmãos, tem tantas pessoas que pedem e duvidam. Colocam na mão de Deus, depois toma. Ora agora e murmura depois. Não é assim. Olha só o que Tiago diz aqui no seu versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Preste atenção. No versículo 5, Tiago começa falando sobre sabedoria. Se você está precisando de sabedoria, peça a Deus que ele vai te dar livremente. Só que depois, Tiago já estende a oração para qualquer outro aspecto. Porque ele diz assim, olha, se você pedir duvidando, se você não pedir com fé, acreditando, você não vai receber nada. Inclusive, daqui a pouco nós vamos orar, né? No final, sempre a gente ora, né? Então, pegue aí o seu copo com água, a sua garrafa, porque daqui a pouco nós vamos orar, vamos consagrar a água. Se você tem algum pedido, escreva aí nos comentários, né? Porque o caderno do milagre está aqui e eu anoto os pedidos de oração dos irmãos. Eu dou também as boas-vindas, né, a você que está chegando aqui pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Todos os dias ao meio-dia nós temos vídeo novo, amém? E agora nós estamos aqui nessa jornada, começando hoje com o estudo, né, da carta do pastor Tiago de Jerusalém. Aproveito também, peço o seu like, o seu joinha. Olha, irmãos, o YouTube entende o seguinte, que quanto mais likes tem, é porque as pessoas estão gostando do vídeo. E aí, você está gostando da explicação desse estudo? Se está edificando a sua vida, deixe o like e o YouTube vai enviar essa mensagem para outras pessoas. E você também pode enviar, né, compartilhando, né? Eu sempre boto assim um coraçãozinho, compartilha essa mensagem no seu status do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para que outras pessoas também aprendam, né, com essa mensagem maravilhosa de Tiago, que foi irmão de Jesus. Aí eu também te pergunto, você sabia que esse Tiago, né, era o irmão de Jesus? Que Judas também era irmão de Jesus? Tem muitas pessoas que pensam que era o Judas Iscariotes. Por favor, converse comigo aí nos comentários. Você sabia que Tiago e Judas eram os irmãos de Jesus? Olha, não eram irmãos biológicos, né? No início eu disse assim, olha, irmãos por parte de Maria e de José. Em outra situação, eu poderia dizer que eram irmãos biológicos. Judas e Tiago, eles eram irmãos biológicos porque eles tinham, ó, a carga genética nas suas veias, não é? No seu corpo, o DNA de Maria e de José. Mas eles não eram irmãos biológicos de Jesus, porque Jesus não tinha o DNA terreno. Jesus, né? Ele não tinha o DNA de Maria e não tinha o DNA de José. Jesus foi colocado no ventre de Maria por obra do Divino Espírito Santo. Amém? Mas, voltando aqui, a carta de Tiago, né? Então, ele nos ensina como nós devemos orar. Orar com fé, sem duvidar. Como é que são as ondas do mar? Vão e vêm, vão e vêm. Uma hora é maré alta, 6 horas depois maré baixa, depois sobe de novo, depois baixa de novo. A vida cristã não pode ser assim não, irmãos. Não, a nossa fé tem que estar estável, estabilizada. As marés da vida, dos altos e baixos, né? Montes e vales acontecem, mas a fé precisa estar alicerçada na palavra e em Jesus Cristo, que é a nossa rocha. A nossa casa tem que ser construída sobre a rocha Jesus, e Jesus, ele é a palavra. Amém, queridos? O quinto aspecto vai falar sobre mudanças na área financeira. Vocês estão vendo
como a carta de Tiago é uma carta prática, né? Nos ensina passo a passo sobre como nós devemos nos comportar. Amados e queridos, no seu versículo 9, vejamos o que é que Tiago nos diz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Olha só, os versículos 9 e 10. Tiago está falando aqui sobre mudança na vida financeira, né? Então imagine que é um irmão que era pobre de maré de si, como neste instante eu contei o meu testemunho, não é verdade? E aí Deus abençoou essa pessoa, e essa pessoa agora mudou de vida, tem um bom emprego, tem um bom casamento, né? Leva uma vida confortável. A Bíblia diz que essa pessoa deve se orgulhar. Não é aquele orgulho de nariz empinado, irmãos. Deve se orgulhar no sentido de reconhecer que foi Deus quem promoveu essa mudança, né? De dizer assim, olha, outrora eu levava uma vida difícil, eu era muito pobre, mas Deus mudou a minha história, né? Deus tem me abençoado. É a Bíblia que está dizendo que é pra gente se orgulhar, né? De Deus ter mudado a nossa história. Mas observe que a Bíblia, né, através aqui de Tiago, também está dizendo que quando o rico empobrecer, né, perder os seus bens e agora está levando uma vida mais humilde, que também é para ele se orgulhar em Deus. Sim, mas pastora, se orgulhar como? De dizer assim, olha, outrora eu era muito rico, Deus me abençoava muito, mas agora eu estou levando uma vida mais humilde, mais simples. E eu quero lhe dizer, queridos, que não significa que todo mundo que era pobre e agora está rico, que toda a riqueza vem de Deus, porque não é. Tem muita riqueza ilícita, tem muita riqueza à base do pecado, porque Mamon é o demônio da riqueza, né? Então assim, a riqueza vinda de Deus chama-se prosperidade. E a riqueza vinda de Mamon, vinda do demônio, né, é uma maldição sobre aquela pessoa, né? É uma âncora que está prendendo a pessoa ali ao abismo. Agora também tem o inverso. A pessoa que é rica e depois fica pobre, tem duas situações. Pode ser Deus, sim, ou pastora. E Deus toma, claro. Sabe qual é a situação que Deus toma? Quando Deus está vendo que essa riqueza está impedindo a pessoa de ser salvo. Vocês se lembram da situação, né? Que um jovem rico se encontra com Jesus e aquele jovem afirma que já obedecia a todos os mandamentos. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus o amou e por isso disse, então vai, vende tudo, dê aos pobres e siga-me. Olha só que privilégio, venha ser meu discípulo. O jovem se entristeceu porque ele tinha muitos bens e ele não vendeu, ele foi embora, não seguiu a Jesus e o dinheiro dele foi motivo da sua perdição. Eu posso lhe afirmar isso, né? Entre escolher servir a Deus e escolher ser rico, qual foi a escolha dele? Continuar sendo rico e não foi seguir a Jesus. Então, amados, o dinheiro só é bênção na nossa vida quando nos aproxima de Deus. Tem pessoas que, por causa do dinheiro, não tem tempo de vir à igreja. Não tem tempo de servir ao Senhor. Tem pessoas que, por causa da sua riqueza, não querem ser dizimistas e ofertantes. Então, o dinheiro está sendo uma pedra de tropeço. Quando Deus percebe que o dinheiro, que o muito trabalho, que a fortuna está sendo uma pedra de tropeço, Deus tira e faz a pessoa viver humildemente, porque, irmãos, caixão não tem gaveta. Não importa quanto é que nós temos na nossa conta bancária, para o céu, que é a nossa morada eterna, nós não vamos levar nada dessa vida. Você pode dar um glória a Deus e aleluia? Agora o diabo também toma. Sim, o diabo toma e nós temos que estar com olhos abertos, porque Satanás, ele veio para matar, para roubar e destruir. Então, se em alguma área da nossa vida tiver alguma porta que ele tem a legalidade, você tem que repreender o mal, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, sendo dizimista e ofertante, para o Satanás não ter acesso às suas finanças. Então, irmãos, você tem que observar
Se você era rico e você está perdendo o que você tem, né? Aí só o Espírito de Deus é que pode te responder. Se é a mão de Deus, se for a mão de Deus, viva o que está aqui dizendo a palavra. A palavra de Deus diz que é para você se orgulhar disso. Ou seja, glorifique ao Senhor independente da sua conta bancária. Amados, nós vamos agora para o nosso penúltimo ponto no seu versículo de número 22. Olha só, o sexto e o sétimo aspecto tem tudo a ver com o nosso programa. Todos os dias a gente termina o programa com aqueles 3 conselhos. Ame a Deus, leia a Bíblia e coloque em prática tudo que nós estamos aprendendo. Esse terceiro conselho eu tirei justamente aqui desse versículo, né? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Olha só o que é que ele diz. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha, ame a Deus é o primeiro conselho. Leia a Bíblia. No caso, vocês estão aqui ouvindo, né? Não é só para ouvir a Bíblia. Não é apenas para ler a Bíblia. Precisa praticar. Nós já vimos aqui 5 aspectos antes. Esse é o sexto aspecto, né? Então, nós já vimos hoje aqui 5 aspectos. Nós temos que colocar em prática. Aqui no nosso canal, nós já temos, né, centenas de vídeos. E nesses vídeos, todos pregando a sã doutrina da palavra de Deus. Precisamos colocar em prática. Amém, amados? Aleluia. A palavra de Deus, ela nos corrige. E eu sou apaixonada por Jesus e fascinada pelo estudo da Bíblia Sagrada, porque antes de eu pregar para vocês, Jesus já pregou para mim, já puxou as minhas orelhas, já me corrigiu, já disse, filha, tá errado nisso aqui, tem que consertar. E nós estamos aqui com um barro na mão do oleiro. E o sexto aspecto está atrelado ao sétimo e último aspecto, no seu versículo de número 27. Vejamos. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Qual é a religião? Você deve perguntar assim, pastora, tem uma religião certa? Tem, está aqui escrita. Qual é a religião que Deus, o Pai, aceita como pura? Nós temos uma religião, sim. Nós não devemos ser fariseus, meros religiosos, legalistas. Mas nós temos que ter uma religião e precisamos ter certeza que estamos seguindo a religião certa. Qual é a religião certa? Vejamos. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Ah, pastora, quer dizer que a religião se resume a isso? Se resume a praticar o que Jesus nos ensinou. Por isso que eu disse que o sétimo aspecto está atrelado ao sexto, né? Que é colocar em prática tudo o que a Bíblia diz. Jesus, ele é amor e ele é o caminho, o único caminho. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, ele é o único caminho, é Jesus. Não tem outro. Não tem imagem de escultura, não tem outras religiões, não tem outros caminhos. Ô, queridos, enganosamente, algumas pessoas declaram que todos os caminhos levam a Deus, de forma alguma, né? Muito pelo contrário. Em Provérbios, diz assim, que há caminhos que para o homem parecem bons, mas que no final são caminhos de morte. O único caminho para o céu é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o enviado, o amado e adorado entre as nações. Então, só existe um caminho que é Jesus. E Jesus nos apresenta a religião correta. É colocando em prática tudo que ele nos ensinou, ajudando os necessitados. Por que que aqui tem viúvas e órfãos? Porque nos tempos bíblicos não haviam, né, aposentadorias, não haviam pensões alimentícias. Então, um órfão e uma viúva, né, eles ficavam totalmente desamparados. Por que é que Deus está nos ensinando aqui que nós precisamos, se nós temos Jesus na nossa vida, se nós somos cristãos, qual é a nossa religião?
a religião cristã. Nós somos cristãos, nós somos evangélicos. Quando alguém perguntar qual é a sua religião, você tem que ter firmeza em declarar: eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou crente. Quando Jesus, se apresentou ali a um dos seus apóstolos, Tomé, o que foi que Jesus disse para Tomé? Não seja incrédulo, seja crente. Amém? E se nós somos evangélicos, nós temos que viver aqui essa palavra, Cuidar dos necessitados e não se deixar corromper pelo mundo. Porque se fosse só cuidar dos necessitados, outras religiões também fazem. Mas aqui é a religião pura e imaculada. É a religião verdadeira que agrada a Deus. Olha, amados, tem pessoas de outras religiões, e aqui com muito respeito eu estou falando, mas eu estou fazendo um estudo, não é verdade? Tem pessoas de outras religiões que ajudam muito os necessitados, Fazem muita caridade, porém não obedecem aqui o finalzinho que diz, olha, não se deixam corromper pelo mundo. São pessoas que estão ali ajudando o pobre, fazendo cesta básica, ajudando as mulheres grávidas e depois estão nas mesas dos bares, estão se prostituindo, adulterando, fornicando, xingando, brigando, roubando, assistindo o que não deve, fazendo e falando o que não deve. Então não é apenas ajudar as pessoas necessitadas, é não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Então hoje nós terminamos aqui o estudo bíblico do primeiro capítulo, de Tiago, pastor de Jerusalém, irmão de Jesus. Amanhã nós vamos dar continuidade, no segundo capítulo. Então eu te convido amanhã ao meio-dia para você estar aqui para a gente aprender da palavra de Deus. E agora nós vamos orar, Os pedidos já estão aqui no caderno. O meu copo com água já está aqui na minha mão. E você também, corre aí na cozinha, pega aí o seu copo com água e nós vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, porque é momento de oração e nós vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, te damos graças e glórias pela tua palavra que é viva e eficaz. Ah, Senhor, que palavra maravilhosa! Aprendemos bastante e agora nós estamos mais próximos do Senhor. Não seremos vencidos pelas tentações, mas nos alegraremos nas provações, tendo certeza que a coroa da vida já está preparada para cada um de nós. Meu Deus amado, visita esse irmão, essa irmã agora. Muitos estão agora ao meio-dia. Que o Senhor abençoe este alimento, abençoe esta mesa, o alimento cotidiano, abençoe a vida financeira do teu povo, faz prosperar na terra. Aqueles que se encontram desempregados, que o Senhor esteja abrindo porta até mesmo onde não tem parede, abençoa esse currículo, essa carteira de trabalho. E também oramos, meu Deus amado, o que diz a tua palavra: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que o Senhor esteja dando sabedoria ao teu povo para administrar tudo que chegar em suas mãos. Meu Deus amado, eis aqui, meu Deus, esse caderno do milagre, os pedidos de oração que os teus filhos fazem aí nos comentários. Tu és um Deus poderoso, um Pai amoroso que cuida de nós. Ó Senhor amado, atende a petição. Ouve o clamor do teu povo, responde, porque o Senhor é o Jeová Jirê, o Deus da divina providência, e não há nada que o Senhor não possa resolver. Operando Deus, quem impedirá? Que a tua mão esteja estendida agora, aleluia, abençoando o teu povo, e que o Senhor assine agora decretos de vitória para que o teu povo seja abençoado na terra. Pai amado e Pai querido, eu também oro em favor dos enfermos. Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara. Visita agora, meu Deus, este irmão, esta irmã, que do alto da cabeça, a planta dos pés, que receba a unção da cura. Derrama, meu Deus, o bálsamo de Gileade sobre esta pessoa agora. Meu Deus amado, que toda dor, inflamação, infecção, onde estiver alojado, que bata em retirada em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, no teu poder. Abençoa, meu Pai, e consagra a água que este irmão, que esta irmã, agora concordando com fé. Vimos também aqui hoje, Pai, que nós devemos orar e te pedir com fé, sem duvidar. E é assim que nós estamos no nosso coração. Nós cremos que a tua mão poderosa está agora abençoando esta água, está ungindo, consagrando esta água, tornando um remédio poderoso para, meu Deus, levar embora toda a febre, onde este mal estiver alojado. Se essa pessoa estiver, meu Deus, com um ferimento, com uma cirurgia, vai colocar esta água sobre este local
e vai sarar, vai cicatrizar. Meu Deus amado, também, meu Deus, quem beber desta água e que estiver com insônia, com depressão, com síndrome do pânico, com angústia, com tristeza, que o Senhor esteja também curando a alma dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Opera, meu Deus, o teu milagre. Eu tenho certeza que assim como o Senhor está comigo aqui agora, que o Senhor também está aí nessa casa. Vai passando em cada casa, em cada lar. Aleluia. Traz cura, traz vida, Senhor. Aleluia. E nós vamos beber esta água com fé. Por isso nós já te agradecemos na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E você vai beber da sua água com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ô glória! Eu já tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós aprendemos aqui com o Tiago que precisamos pedir a Deus sem duvidar. Olha, a nossa fé não é como as ondas do mar que vêm e vão. Estamos firmes no propósito e amanhã nós temos mais um encontro. Eu vou deixar aqui, olha só, um vídeo antigo que eu gravei também sobre a carta de Tiago. Vocês vão perceber, né, que eu estou diferente. Foi inclusive durante a pandemia que eu gravei, né, os vídeos. Eu tenho uns 5 vídeos gravados, né? Foi durante ali a pandemia. Eu estava bem diferente e com certeza eu trouxe um outro viés, né, da palavra de Deus e com certeza vai edificar a tua vida. Para encerrar, como é que a gente termina? Com os nossos 3 conselhos. Ame a Deus. Leia a Bíblia e olha só, coloque em prática tudo que nós estamos aprendendo. Super beijo no coração de todas essas meninas lindas e maravilhosas. Ó, forte abraço aos varões valorosos e que todos vocês fiquem na paz. Tchau, tchau.